Boa noite. O presidente Bolsonaro tem até amanhã para anunciar sua aprovação ou veto, parcial ou integral, ao projeto de lei de abuso de autoridade. O projeto, que endurece punições para agentes públicos, incluindo juízes, promotores e policiais, foi aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 14. E este é o assunto de hoje do nosso programa. Participa o desembargador aposentado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Francisco Queiroz. E você, também quer participar? Então, envie suas perguntas ou comentários para o nosso número de WhatsApp. Anote aí, 81 9 88 30 70 98. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Desembargador, boa noite. Boa noite. Muito obrigada por ter aceito o convite do Opinião Pernambuco. E, bom, eu quero começar perguntando para o senhor o seguinte: o presidente está aí protelando, deixando para o último instantezinho do prazo que ele tem para se pronunciar sobre o projeto de lei de abuso de autoridade. É um projeto complexo ou o presidente está aí numa sinuca de bico entre a pressão do Congresso e a pressão do eleitorado que comprou o discurso de campanha de combate à corrupção? Veja, boa noite, antes de tudo. Prazer enorme voltar a essa casa. Eu digo o seguinte: os dois aspectos que você colocou são relevantes. Primeiro, o tema é muito complexo. Nós sabemos que não só aqui no Brasil, mas em todos os países com um nível elevado de civilidade, até mais do que o nosso, há uma preocupação com a autoridade se pautar dentro daquilo que é sua competência, não usar o seu cargo em excesso para satisfazer vontades ou necessidades ou interesses políticos ou de qualquer ordem. Muito bem, esse é um ponto importante. O outro ponto é que temos que ter uma preocupação para que esse regramento que baliza a atuação dessas autoridades não seja um mecanismo inibidor do exercício das suas funções. Então, quando se diz o presidente, ele tem duas dificuldades. Primeiro, porque quem aprovou esse projeto e a rapidez com que foi aprovada a parte final agora no Congresso Nacional, esse projeto 7596A, foi impressionante. Essa última votação foi questão de, eu diria, de minutos, porque atendia à conveniência de muitos políticos que estão envolvidos, estão indiciados, são réus em processo, e tem interesse em que crie mecanismo de inibição para os órgãos responsáveis pelas apurações. Porque, apesar de a lei ela referir-se a membro dos três poderes, na verdade ela se dirige a quem? No Executivo, às autoridades policiais, às autoridades administrativas, membros de comissão de sindicância, procedimentos administrativos disciplinares que possam apurar a responsabilidade de pessoas. Então, as autoridades responsáveis por controle na área administrativa e na área judicial. Fala-se em relação ao parlamento. Não tem nenhum tipo que enquadre parlamentar. Então, é só uma falácia. A previsão inicial ela é enganosa. Os opositores do projeto alegam exatamente isso, que o projeto de lei ele pode inibir o combate à corrupção. É esse o seu entendimento? Veja, pessoal? Eu tive a oportunidade de redigir um texto, e esse texto, não sei se será de alguma valia, eu encaminhei ao ministro Moro, pessoa que já não tenho relação de amizade, mas que conheci, eu fui juiz e desembargador federal há muitos anos, e em função desse fato eu fiz uma exposição e encaminhei para ele. E nesse encaminhamento que eu fiz, eu elenco um número de cerca de 16 artigos que eu penso que merecem veto. Se você
no decorrer da expulsão, eu vou mostrar quais seriam esses artigos. O ministro Sérgio Moro tinha pedido veto a 10. O senhor está falando aí que na sua lista cabem 16. Cabem 16, exatamente. 16, na verdade, não seriam 16, seriam entre artigos completos e parte de artigos. Certo. E eu 16 pontos, então. 16, exatamente. Se você quiser, eu posso ir enumerando. E eu posso começar enumerando por uma categoria que é de extremo relevo na sociedade civil, mas que também tem seus pecados. A advocacia. Eu acho que o governo está tentando seduzir a advocacia em certos projetos polêmicos, tentando fazer afagos. Vou dar um exemplo. Quando daquela tentativa de modificação do regramento em relação a porte e uso de arma, como foi que o governo fez para que os advogados não fossem tão contra? No conjunto de pessoas que passariam a ter liberdade de uso de arma, estariam os advogados. Ou qualquer advogado, eu quando deixei de ser desembargador em 2015, me aposentei, passei 4 anos advogando, hoje estou como registrador de imóveis. E, nesses 4 anos de advocacia, voltando ao que tinha sido no passado, eu vi que existem advogados excepcionais, no sentido ético, técnico, e outros que nem tanto, como em todas as profissões. Então, liberar isso. E o que é que ele fez agora? Veja esse projeto. O projeto tipifica como ilícito criminal violação de prerrogativa de advogado. Como? Primeiro, inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho. Ora, o escritório de trabalho do advogado é um local de extremo relevo, como é o consultório do médico, como é o médico tem suas reservas, como é o local de trabalho do jornalista, de tantas profissões. Então, a violação do local de trabalho, ela não é absoluta. A inviolabilidade, porque imagine que do mesmo jeito que temos profissionais de alta idoneidade, temos advogados que são meros mensageiros de quadrilha. O desembargador, o que o senhor está dizendo, então, é que os advogados, aí representados, por exemplo, pela Ordem dos Advogados do Brasil, estão sendo afagados nesse projeto de lei. Você vai ver. De abuso de autoridade e que, por isso, não há um posicionamento contrário da Ordem dos Advogados do Brasil. É a minha impressão. Veja, esse caso aqui, o advogado tem seu escritório objeto de fiscalização, conferência, apreensão, só com mandado judicial. E só ocorre quando há um elemento muito forte, que é a necessidade de preservação do sigilo profissional. Outra coisa, fala-se no direito do advogado em relação a se comunicar com o seu cliente, ótimo. Em qualquer circunstância, em estabelecimento civil ou militar, ainda quando considerados incomunicáveis. Veja, o direito à comunicação é sim, mas não é a qualquer hora e a qualquer instante. Se a gente comparar, por exemplo, o que está se pretendendo aqui com o que eu conheço, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, isso não é assim. O advogado precisa falar com o seu cliente, tem dia e hora. Na situação emergencial tem. E no exemplo externo, em salas onde o cliente está aí, aqui eu tenho uma divisória, um vidro ou uma tela fina, e eu me comunico, mas com cautela. Tem outro exemplo. Esse é um dos pontos que o senhor pessoalmente vetaria. Isso. Outro exemplo. O advogado, ele só pode ser preso em flagrante delito e com a lavratura tem que ser na presença de um membro da OAB. Não. Há situações em que o flagrante delito pode acontecer e não há condições de se aguardar a presença de um representante da OAB. O que deve haver é uma comunicação à Ordem dos Advogados. E outra coisa que é mais séria ainda, veja, antes do trânsito de julgado, assegurado ao advogado ficar preso em sala de Estado Maior, que é sala de comando de arma, com instalações de comunidade e, na sua falta, em prisão domiciliar. Nenhuma categoria profissional tem isso. Por que aqui o advogado que comete um crime, cometeu um homicídio, ele vai ficar na sala de Estado Maior do comando da Polícia Militar? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Ele tem direito à cela especial, como qualquer profissional de nível superior.
Se eu entendi bem, o senhor considera que há excessos, há abusos, há incorreções no projeto. Isso. Considerando o projeto tal qual está, o senhor acredita que haveria clima para aprovação desse projeto não tivesse havido o enfraquecimento da Operação Lava Jato por conta dos vazamentos do Intercept Brasil? Foi esse enfraquecimento que criou clima, que criou um terreno favorável para a aprovação desse projeto? Não tenho dúvida. Embora eu entenda que a Lava Jato cometeu excessos, eu penso que esse vazamento da Intercept Brasil, ela jogou muita dúvida sobre as motivações, limites, forma de atuação da Operação Lava Jato. Mas não só a Operação Lava Jato, abusos podem ocorrer em qualquer operação policial ou em qualquer atividade de Ministério Público e atuação judicial. Mas aqui eu penso que houve um oportunismo desse momento para vir o acesso oposto. Uhum. E aí vem o que é mais grave do que todas essas questões da OAB. Cria-se situações, por exemplo, em termos de ameaça do juiz. Quando o juiz determinar uma prisão manifestamente em desconformidade com isso, os incisos do artigo 9 falam manifestamente ilegal, manifestamente cabível, manifestamente descabível. O que é manifestamente? O juiz pode entender que tem os elementos para aquilo, decide de modo fundamentado, o tribunal acha que está errado e reforma. Hoje a reforma das decisões judiciais pode correr de pronto. O juiz decidiu de manhã, o tribunal cassou à tarde. Veja um exemplo agora do Garotinho. O Garotinho foi preso. Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro. É porque às vezes depende de Garotinho. O Garotinho, o ex-governador. O Garotinho e a esposa foram presos agora, por fatos bem antigos. Inclusive, a Prefeitura de Campos não está hoje sob o domínio político dele, que seria o foco dessas operações. Se isso não por que ele foi preso? É a antecipação de pena. E nesse caso, o que aconteceu? Ele foi preso anteontem, né? E ontem o tribunal já liberou. Então, houve uma prática imediatidade da correção. E isso, o juiz pode ser punido se ficar provado que ele cometeu excesso. E não se ele entendia que era daquela maneira. O judiciário, eu diria, mundo afora, sofre controles, etc. Mas se tem sempre um certo cuidado em relação a essa pretensão de controle excessivo do judiciário para não inibir a ação do juiz. O juiz é um ser humano. Vamos fazer um intervalo? Podemos. Curtinho. Nós fazemos um intervalo rápido, voltamos daqui a pouco e o tema de hoje do Opinião Pernambuco, o tema que está sendo discutido aqui é o projeto de lei de abuso de autoridade. Até já. É mesmo um negócio interessante. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o projeto de lei de abuso de autoridade que espera sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. O prazo para decisão presidencial termina amanhã. Participa do nosso programa o desembargador aposentado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Francisco Queiroz. Desembargador, no bloco anterior, o senhor falou que, pessoalmente, teria aí 15 pontos no projeto que o senhor vetaria. Isso. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu ao presidente Jair Bolsonaro que vetasse 10. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro falou que vetaria alguma coisa perto de 20 pontos do projeto. A minha pergunta para o senhor é se o presidente Bolsonaro está bem assessorado para entender e opinar sobre o projeto, no seu entendimento. Veja, no meu entendimento, o presidente está numa situação realmente difícil. Duas forças que estão perto dele. De um lado, eu digo juridicamente, a posição
aproximando dos 20 dispositivos a serem vetados, é a mais correta, ou é a correta. Do outro lado, ele tem uma série de pendências que dependem do Congresso Nacional. A conclusão da aprovação da reforma da Previdência, a reforma tributária, nós teremos amanhã até na faculdade uma exposição do secretário da Receita Federal e de outras autoridades aqui, um debate interessante. Ele tem um pessoal dele, que é a aprovação pelo Senado da indicação do filho, que está com dificuldade. Então, ele acho que está só pesando as duas coisas, como qualquer político faria. Se ele se inclinar, digamos, por uma questão mais de justiça, de tentativa até de aquilo que foi um dos discursos dele, né, um dos pilares da exposição que ele fazia de combate à corrupção, etc., em seu discurso de campanha, ele deverá tender a vetar. Eu não acredito que ele deixe de vetar alguns dispositivos, tem alguns que são aberrantes. Também não acredito que ele vete o projeto por inteiro. Eu acho que ele vai se aproximar mais do Moro, até porque, se ele assim não fizesse, seria uma despedida do Moro. O Moro, que foi um dos que atuou fortemente no Lava Jato, com erros e acertos, deixou o cargo de juiz para assumir essa postura do Ministério, uma coisa que eu jamais faria, mas é a posição de cada um. Então, se ele agora, depois desse esforço, ele destrói essas posições, essas possibilidades de apuração, o Moro tem que ir embora. Vai virar oposição. O candidato será possivelmente em 2020 a qualquer outro cargo, mas será um afastamento. Mas ele não deve vetar apenas pelo afastamento do Moro. Ele deve vetar, por exemplo, aqui tem um dispositivo bem expressivo, que é aquele referente ao uso de algemas. O uso de algemas, desde... O presidente já tinha sinalizado que vetaria esse dispositivo. Essa questão do uso de algemas é curioso, porque no uso de algemas, inclusive, coloca-se como agravante o uso de algema em penitenciária. Se a gente observar, digamos assim, o viajar por fora, estudar um tempo fora, passar um tempo fora do Brasil, nos traz outras realidades. A gente sai do nosso quintal, sobe no muro e vê como o vizinho atua. Em qualquer país, Espanha, Alemanha, Inglaterra, França, quem é preso é algemado. É algemado, inclusive, para reduzir o risco de dano a quem vai com ele, a qualquer pessoa. Deixa eu, depois o senhor retoma o raciocínio, mas me deixe fazer aqui um parêntese. No nosso caso, especificamente no nosso caso brasileiro, e principalmente aí pegando esses acontecimentos da Lava Jato, não houve o tempo todo uma espetacularização do prender, do algemar, do ir à residência para vistoriar. Aqui tem alguns dados que são importantes. E aí, nesse ponto, não há excesso no projeto. Por exemplo, tem um fato, ficou bem marcado, de abuso, que foi a condução, como se preso fosse, do presidente Lula, do ex-presidente Lula, para prestar depoimento. Ora, um direito do acusado é ficar em silêncio. E se ele tem direito a ficar em silêncio, ele tem direito de não comparecer. E mesmo que ele tivesse a obrigação de comparecer, a compulsoriedade da condução só se dá quando tem uma negativa de atendimento voluntário. Então, se a gente pegar a Lava Jato como exemplo, você teve a situação da condução coercitiva do presidente Lula, foi abusiva. Abusiva foi a divulgação, e desse ponto está certo, você tem que haver uma certa cautela em relação à exposição do acusado. Isso a gente observa membros do próprio judiciário dando entrevistas antes de julgarem, como se fosse artista de televisão. Então, isso é abuso. Eu tive a oportunidade de fazer um curso. Em 1993, eu passei um período na Inglaterra. O tribunal não permite gravação dentro da sala e nem permite que os membros da corte façam comentários sobre o julgamento. A França é a mesma coisa. Então, assim, as pessoas parecem... os 5 minutos de glória. Falar sobre um processo de um réu de relevo. Isso está errado.
tomar certas medidas abusivas, como, por exemplo, quando o Moro pegou aquela delação do Antônio Palocci, pegou um texto que tinha 40 páginas, separou trechinhos, juntou, editou e deu à imprensa. Ele deu um texto editado, não era nem o texto da delação que não foi nem aprovada. Ele agiu politicamente. Quando os membros do Ministério Público, por exemplo, a Intercept foi ilícita, não tenho dúvida, mas ela traz um fato relevante. Quando diz que a procuradora, e ela não desmente, depois ela até disse que desculpou-se, ela, quando diz, olha, é melhor só autorizar a entrevista do Lula depois da eleição, porque pode influenciar no resultado. Isso é posição política. O Ministério Público não pode ser político. Então, que existem abusos, existem. Agora, essa lei, eu diria que ela parte de ideias que são boas, equívocos que precisam ser consertados, mas o mal o mal que está sendo feito aqui é muito pior. Houve uma oportunização, digamos, do polo passivo das ações penais para enfraquecer os elementos de acusação e de apuração e de julgamento. Então, eu diria que se fosse numa situação normal, o mais correto disso aqui seria rejeita o projeto e vamos fazer um pensado, equilibrado, e que não seja nem para proteger quem não merece proteção dentro de situação abusiva e nem para permitir linchamentos processuais. O senhor falou aí logo no início da entrevista que o projeto de lei vem numa urgência de determinados parlamentares se verem livres né, de investigações e tal. O filho do presidente Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que está aí sendo... Está enrolado ali naquelas denúncias de receber dinheiros indevidos, Isso. inclusive... A chamada rachadinha. De funcionários do gabinete. Ele assinou, ele votou em favor do projeto. E votou. E aí eu de lei de abuso de autoridade. Mostro um exemplo. O senhor acha que é também um oportunismo nesse caso? Eu também acho. Eu vou dar um exemplo de posturas equivocadas. Posturas equivocadas têm todos os três poderes. O COAF era porque foi destruído quando transformou-se numa mera unidade do Banco Central, uma unidade relevante para a apuração de ilícitos financeiros que são muito complexos. A troca de informações entre os órgãos, o COAF detectou suspeitas de operações irregulares, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, do Queiroz, encaminha para o Ministério Público. Não houve ilícito nenhum, no meu entender. O ministro Toffoli, naquele caso, mas com um reflexo imenso, suspende todas as apurações nessas circunstâncias. Isso foi terrível. Como você teve, no meu entender, algo terrível, porque não é só o executivo que faz, eu até publiquei um artigo sobre isso domingo no Diário de Pernambuco, quando a turma do Supremo Tribunal Federal, a segunda turma, disse que era nulo um processo em que o réu que fez delação apresentava alegações no mesmo tempo do que não fez delação. Ora, não existe previsão processual para prazos diferentes. Eu até digo no meu artigo, se fosse assim, se nós tivéssemos um réu que confessou, um réu que delatou e um réu que resistiu, primeiro ia ser o que confessou, depois o que delatou, depois o que resistiu. A lei não fala isso, porque alegações finais são oportunidade para você se manifestar sobre o que já está nos autos. Não tem lesão a direito de defesa. A acusação falou, todos aqueles que estão no polo passivo falam em seguida. O que o Supremo fez, no meu entender, foi um grande equívoco. O senhor diria que está havendo uma queda de braço entre o Supremo Tribunal Federal e o ministro Moro e o Congresso brasileiro e o ministro Moro? E esse projeto de lei é resultado dessa queda de braço entre o ministro Moro e o Congresso? Veja, eu diria o seguinte, não dá para falar, assim, o STF tem vários grupos. Eu diria que você tem um grupo do STF mais alinhado com o Congresso. Por exemplo, o ministro Gilmar, o ministro Toffoli, o ministro Lewandowski. Então, eu diria que há um certo, não sei se consciente ou inconsciente,
alinhamento desses contra uma linha, que é a linha do ministro Fachin, que era do antigo ministro Euri Zavascki, com os procuradores e com os juízes federais, não só o Moro, Bretas, com os juízes federais em geral. Eu conheço bastante a Justiça Federal porque fui juiz muitos anos e fui inclusive diretor jurídico da associação, alguns anos atrás. Então, eu diria que há uma certa descompasso entre o pensamento desse segmento do Supremo, que é muito mais próximo desse Congresso que está aí, e dos juízes federais, sobretudo de primeiro e segundo grau. Uhum. Então, eu diria que os juízes federais de primeiro e segundo grau são mais da linha contrária a isso aqui. E parte dos ministros do Supremo serão favoráveis a isso aí. O senhor também falou, durante a entrevista, que o presidente Bolsonaro está aí pesando, aquilatando algumas coisas para tomar as decisões dele. A indicação do filho dele, Eduardo, para embaixador em Washington, pode estar pesando aí nesses pontos que estão sendo avaliados e ponderados, porque o filho precisa ser sabatinado pelo Senado para a indicação ser aprovada ou não. Isso está contando? Veja, eu penso que mais não, porque eu acho que numa avaliação que o presidente, muito mais informado do que eu, já tem, é que dificilmente o Eduardo Bolsonaro seria ou será aprovado. Uhum. Veja como é curioso que o Eduardo Bolsonaro, que faz parte do grupo do presidente, muito contrário à rede de televisão, que tem maior. Hoje pela manhã, numa homenagem à Rede Globo, quem vai à tribuna homenagear a Globo é Eduardo Bolsonaro. Então ele está tentando buscar caminhos, entendeu? Uhum. Eu pessoalmente acho que nada contra o Bolsonaro, o Eduardo, nem o conheço, mas se a gente olhar o perfil técnico necessário para uma grande embaixada, ele não tem. Uhum. Ele pode ser um grande parlamentar, pode ser até que no futuro, talvez até o pai dizendo que o colocaria como chanceler, pode ser até que seja mais fácil, porque o cargo de embaixador é muito técnico. Vamos fazer mais um intervalo curtinho, não saia daí. O Opinião Pernambuco volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O projeto de lei de abuso de autoridade aprovado pela Câmara Federal é o tema de hoje do nosso programa. O presidente Jair Bolsonaro tem até amanhã para vetar ou sancionar o projeto que divide opiniões entre os brasileiros. Participa hoje do nosso programa o desembargador aposentado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Francisco Queiroz. Desembargador, lá no nosso primeiro bloco, o senhor elencou aí uns 2 pontos que estão na sua lista de vetos, que tem 16 pontos que o senhor vetaria. Que outro ponto o senhor considera impróprio aí dentro do projeto? Veja, eu vou dizer os dispositivos e depois eu explico. Eu digo que deveriam ser vetados o artigo 4º e o 5º, que são aqueles que tratam de sanções, punições para magistrados, tipos de sanção e membro do Ministério Público, que as sanções de magistrado e membro do Ministério Público são previstas em lei complementar. Uma lei ordinária não podia ampliar esse elenco. Tem uma série de outros dispositivos que eu falo, o 9º, o 10, o 11, o 17, 20, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40 e 43. Esse conjunto do meio, ele se refere, sobretudo, a previsões muito vagas, quando se fala, quando o juiz manteve o réu preso em situação de manifesta ilegalidade. Tem outros que dizem assim, quando o juiz determinou o bloqueio de bens manifestamente superiores àqueles que deveriam ter sido. Muitas vezes, o juiz, o Ministério Público, requer. Imagine um caso como esse do Sérgio Cabral. Uma ação de improbidade administrativa, tem várias contra ele, que pediu o bloqueio de 150 milhões dos bens dele em função
de tal e tal fato. De pronto, a medida que você faz é bloquear, o bem não é perdido, mas tem que ficar sob guarda para evitar que ele seja desviado. Então, como é que o juiz vai fazer isso? Como é que o juiz vai de antemão saber se é manifestamente excessivo ou se não é manifestamente excessivo? Aqui tem, em relação à autoridade policial, também uma série de medidas. Por exemplo, aqui tem um que é curioso quando fala da exposição. Como é que... Então, vai ter que mudar até a formatação dos tribunais. Como é que eu vou evitar que o preso seja exposto? Ele vai ter que chegar para um local escondido, bloquear todas as entradas. Com o nosso princípio da publicidade, diferentemente de que em outros países, vai fazer com que ele fique naturalmente exposto. E o magistrado, como ele vai evitar isso? Então, na verdade, eu diria que houve um excesso. É como a história das algemas. Algema, para mim, é marcante esse tema. Porque se a gente abrir alguns canais de televisão, que eu não vou referenciar o nome aqui, onde passa certos programas policiais, sobretudo ali para as bandas de São Paulo, aparece assim, a equipe correndo atrás, o helicóptero, águia, não sei das quantas, aí desce assim numa favela, filmando a polícia pegando alguém, algemando, jogando no camburão. E não tem nenhum comentário crítico sobre aquela operação. É um cidadão, se é criminoso ou não é outra coisa, o cidadão brasileiro está sendo preso. Agora, se aquele indivíduo que está sendo preso, um diretor de banco, complicado. Como a súmula das algemas, a súmula 14, a súmula do STF, ela foi editada em cima da prisão do diretor do Banco de Santos, que não era para ser algemado. Por que não? Se eu posso algemar o pedreiro pobre, traficante, na favela, por que eu não posso? Eu sempre digo, o Brasil tem situações injustas. Eu considero crime hediondo o indivíduo assalta um estabelecimento bancário e expõe a risco as pessoas. Muito bem. O indivíduo é diretor de uma instituição financeira, dá um golpe, prejudica 30 mil correntistas e ele tem a proteção do aparato policial, que até para chegar junto dele é difícil, e esse crime não é hediondo. Ele não teve nem o risco pessoal que o outro teve, mas esse crime não é considerado hediondo. Eu digo, toda a nossa construção legislativa, isso aqui é um exemplo, é a construção da elite. O Brasil, para mim, isso é fruto da desigualdade que o Brasil tem. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Tão desigual que a gente observa, nos últimos 4 anos, o Brasil não cresceu. Mas qualquer jornal, não é jornal de esquerda, não. O valor econômico do grupo Globo majoritário. O lucro dos bancos subiu astronomicamente nos últimos 4 anos. O senhor, então, não considera que em todo esse projeto... O senhor considera que em todo esse projeto não há dispositivos capazes de contribuir com o melhor funcionamento da justiça, é isso? Eu faço a enumeração. Eu digo assim, existem dispositivos que são compatíveis. Primeiro, segundo, terceiro, o quarto, inciso 1, sexto, sétimo, oitavo, 12, 13, 14. Eu enumero aqui uma série de dispositivos que são dispositivos saneadores que não são excessivos. Chama a atenção esses excessivos em relação à restrição da atuação da magistratura, do Ministério Público, a espada de Damocles em cima da autoridade policial, esse sim. A necessidade de respeito às pessoas, de respeito aos presos, a necessidade de agir de acordo com as molduras legais, isso tudo é válido. Mas nós já temos abusos, já são previstos na legislação. Nós estamos criando os tipos mais específicos e são, sobretudo, tipos inibitórios. Essa é uma questão que, de certo modo, isso aqui é mais, digamos assim, para inglês ver, por uma razão muito simples. Porque com tudo isso aqui, quem vai entrar com ação penal? O Ministério Público. Eventualmente, alguém que seria prejudicado por essa forma de agir poderia entrar com uma representação, uma ação penal privada, que, ao final, será objeto de manifestação do Ministério Público e será julgado pelo Judiciário. Então, mesmo com esses abusos, eu penso que isso é mais uma tentativa de inibição pela criação de tipos. Mas eu não acho que mesmo essa lei, se o presidente vai aprovar do jeito que ela está, ela seria objeto de discussão de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Os juízes seriam, porque todas as associações de juízes, a Associação dos Juízes Federais, a ANAMATRA, que é do Juiz de Trabalho, a Associação AMB,
que congregam, sobretudo os juízes estaduais, todas são contrárias. Agora, ele vetando o projeto, o texto volta para o Congresso, não com volta... uma boa chance de ser rapidamente aprovado. Porque aí, eu estou lembrando aqui do veto do presidencial à lei... Da questão das fake news. Das fake news, e que o Congresso derrubou o veto presidencial. Ver que para o presidente da República, olha o lado político. Politicamente seria muito bom para ele. Ele vetou, porque entendeu que era abusivo, e o Congresso que aprovou. O Congresso que sancionou. E ficaria cômodo para ele. O Congresso poderia, digamos assim, manter o que estava querendo fazer, e o presidente estaria muito bem. Eu penso que o que vai acontecer aqui, o presidente vai vetar, digamos, um percentual maior de que o que vai permanecer. Talvez até desfigure um pouco o projeto. Isso volta para o Congresso. O Congresso vai rejeitar o veto, talvez não integralmente, vai rejeitar parcialmente o veto presidencial, e o resto vai para a discussão judicial de inconstitucionalidade. O senhor falou aí nos seus 16 pontos. Eu anotei aqui rapidamente alguns pontos que, segundo o Estadão, o presidente Bolsonaro estaria aí avaliando para ver se veta ou não. Certo. Aí, punição quando não há identificação do agente público, perda do cargo por abuso de autoridade, obtenção de prova por meio ilícito, indução de flagrante, investigação sem causa fundamentada, negar aos advogados acesso a processos. Veja, esse último tópico, vamos ver um por um. Esse último tópico é muito interessante. Por quê? Esse dos advogados? Porque quando o Código de Processo Penal foi redigido, lá na época de Vargas, o inquérito policial era sigiloso, unilateral. A polícia apurava, depois de apurar, como era a maioria dos países. Depois de apurar tudo, isso ia para o promotor, e a partir daí a publicidade era ampla, a defesa ia se manifestar. No Brasil, o Supremo construiu uma tese que eu não concordo, porque é meio incompatível com o inquérito, de que esse inquérito, o advogado podia peticionar, discutir, quase criando um contraditório no inquérito. Muito bem. O que é que as autoridades policiais, Brasil afora, passaram a fazer? Por isso que ele fala de qualquer auto. Isso você está dirigido à seguinte situação. Eu tenho um inquérito policial sobre uma questão importante de fraude do sistema financeiro. Como eu sei, quando eu juntar a diligência que eu estou mandando as autoridades policiais fazerem, eu como delegado, o advogado vai correr para tentar trabalhar naquilo, eu determino uns autos de diligência, fora daquilo, mando que cumpra, e quando aquilo for cumprido é que eu junto no processo. Então, de certo modo, eu faço com que a parte não saiba antes o que é que eu estou fazendo. Então, esse dispositivo é especificamente para esse caso. Entendeu? Essa questão é interessante. Você falou outro em relação... Tem mais dois aqui. Deixa eu trazer... Eu estava querendo lembrar os anteriores, mas não, diga. Tem mais dois. E eu volto para os anteriores, se o senhor quiser. Certo. Aquela questão das buscas em residências, né? Isso já está na Constituição, no artigo 5º. A busca na residência no período noturno, ela não deve acontecer, a não ser que eu tenha necessidade de penetrar na situação de flagrante ou risco à integridade de pessoas ou bens. Aí é possível, mas senão eu devo ser em horário comum. Esse aí, eu não acho que é inconstitucional, não. Eu acho que isso aí é salutar, porque do mesmo jeito que eu não entro na residência de alguém na Avenida Boa Viagem no período noturno, a não ser com mandado judicial, mas no barraquinho lá no Alto Zé do Pinho eu entro. E isso aí, essa repressão aí eu acho que é razoável. Se não está havendo flagrante delito, o horário noturno tem que ser respeitado. Mais um ponto aqui, prorrogação de prisões. Tem dois casos referentes a prazo que são interessantes. Prorrogação de prisão. E fala-se também em criar um limite temporal para as apurações. Quanto mais complexo e relevante for o processo apuratório, mais difícil é cumprir aqueles pequenos prazos. Por isso que surgem as ampliações. Aí tem um aspecto que, independente disso, tem que ser feito.
Essas prisões que são feitas, a não ser em situações excepcionais, não podem ser antecipação de pena. Muitas vezes está acontecendo, eu crio, porque a técnica da mãos limpas italiana era assim, eu antecipo a prisão, e o indivíduo, quando verificar que ele está preso e não vai sair, aí ele delata. Então, isso é forçando um pouco a barra. Então, porque, em princípio, haveria... Nosso processo era muito cômodo para o preso, para o acusado. Ele responde o processo, vai para o primeiro grau, vai para o segundo, ele tenta... A primeiro corte nessa questão temporal foi o entendimento que voltou, que já foi no passado, de poder prender após o segundo grau, que é a regra do mundo lá fora. Na maioria dos países não é nem no segundo grau, é no primeiro grau que eu já posso prender. Eu vi isso em várias situações em oficina de trabalho nos Estados Unidos. Vi em Washington, vi no estado do Missouri, vi na Califórnia. O juiz federal de primeiro grau condenou, prendeu. Se a presunção de inocência, eu me lembro o juiz ter dito, ora, eu não conheço ele, o promotor não conhece ele, a autoridade policial nem a autoridade fiscal. Apurou-se tudo e chegou à conclusão que ele é culpado. A presunção é de quê? Que ele é culpado. Ele que prova no recurso que é inocente, enquanto ele está preso. Esse é o raciocínio no mundo afora. No Brasil, foi se construindo porque a gente tem um Congresso muito mais de advogados, juízes não estão lá, nem membros do Ministério Público, são impedidos, são os advogados que estão no Congresso. A construção jurídica brasileira é muito mais de advogado. Então, se estender ao máximo os impedimentos, os empecilhos das prisões antes do trânsito em julgado. Eu sou favorável à prisão após o segundo grau. Inteiramente favorável. A experiência que eu tenho de muitos anos de magistrado. Mudou um perfil da atuação do advogado. Ele vai ter que defender a parte e não criar mecanismo de procrastinação. Não são todos os advogados que fazem isso, mas um grande número trabalha com isso. O senhor não... Aí, me reportando... Sim, deixa eu falar outra coisa que é importante que fala aqui. Fala sobre prazos. O juiz pode ser também responder quando ele não termina o processo num prazo razoável. O que não é razoável no sistema jurídico brasileiro é tanto processo na justiça. Por exemplo, um processo regular no Supremo Tribunal Federal leva 5 anos. Com mais outros tantos que passou no primeiro grau, outros no segundo. Isso não é razoável. Mas não é razoável porque nós temos uma excessiva judicialização. Então, eu me lembro de um caso meu pessoal como parte, que hoje não tem mais importância, que ficou com a relatora 12 anos. Só saiu da mão dela quando ela foi ser presidenta. O presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. 12 anos na mão dela. E ela não botou em pauta. Então, assim, ela vai ser processada. Não, ela tem tantos mil processos. E aquele era um pequenininho, era uma pessoa discutindo uma besteira que no final não serviu nada na minha vida, mas era um direito que eu tinha, que até hoje não foi julgado. Então, assim, a grande questão é humanamente possível se exigir do juiz o cumprimento de todos os prazos? Aí tem a ressalva, quando diz a questão do razoável. O juiz vai dizer, olha, eu tenho 5 mil processos, então eu atrasei esse e outros mais tantos, mas eu julguei outros quantos. Então, eu tenho o controle do CNJ, eu tenho o controle da minha corregedoria. Então, verifique se eu estou tentando, dentro do possível. É a mesma situação do médico numa emergência onde faltam medicamentos, onde faltam outros profissionais. Isso acontece. Então, mas essa medida aí de prazo razoável é uma forma de tentar compelir a restrição de certas medidas, como bloqueio de bens, prisões cautelares, em função do alongamento dos processos. Nós estamos a 1 minuto e meio no máximo do encerramento do programa. E a minha última pergunta para o senhor é a seguinte, me reportando aqueles que fazem uma oposição ferrenha ao projeto de lei de abuso de autoridade. O senhor acredita aí num percentual de corporativismo, não? Sim. O Brasil é um país onde as corporações sempre aprenderam que tudo que o outro faz ou tem diferente da média, eu digo que é abuso. O que eu tenho é prerrogativa para o exercício da minha função. Essa é a mentalidade brasileira. Então, as corporações, Ministério Público, juízes, autoridades policiais, sempre querem estar blindados. Eu acho que essa blindagem tem que ser um pouco reduzida, mas essa dosagem aqui é excessiva e equivocada. Eu sou favorável a uma lei de abuso de autoridade, mas com um perfil bem mais razoável que não tenha, digamos assim, no perfil de quem por ela é beneficiado, pessoas que mereceriam
na verdade, sofrer sanção criminal. Desembargador, boa noite mais uma vez. Muito obrigada mais uma vez. E eu que digo obrigado e estou sempre à disposição. Muito obrigada. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.